muito bom nós nos reunirmos nesta manhã de domingo para celebrar o quarto domingo da Quaresma, marcando aí o nosso quarto passo rumo à Páscoa, à ressurreição de Jesus. E neste domingo tem um tema muito especial. Nós vamos fazer aqui um apanhado da caminhada quaresmal até hoje, para chegar no Evangelho que acabamos de ouvir, com esses dois temas importantes. Primeiro, Jesus fazendo uma referência lá ao Antigo Testamento, ao livro dos Números, que não é a primeira leitura de hoje, hoje é o livro das Crônicas, mas lá no livro dos Números, no Antigo Testamento, tem lá aquela passagem que o povo de Deus se desviou do caminho, praticou ações perversas, então veio um castigo, vieram serpentes venenosas que mordiam e as pessoas morriam. Aí Moisés implorou, o povo implorou a Moisés, Moisés implorou a Deus, e Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste, para que quem fosse mordido olhasse para a serpente e ficava curado. É o que Jesus fala no Evangelho de hoje. Assim como Moisés, lá no deserto, fez a serpente de bronze, o Filho do Homem também será levantado. Então, a nossa fonte de salvação hoje não é mais uma serpente de bronze, mas é a cruz. É o Cristo na cruz. Esse é o tema de hoje, do quarto domingo da Quaresma. Daqui a 15 dias, já vem domingo de Ramos, é a Semana Santa e a Páscoa. Lembrando também que no final do Evangelho de hoje, nós vamos terminar com essa parte daqui a pouquinho, no final do Evangelho, para falar de um tema muito bonito e muito alegre, da luz. Quem pratica as boas ações não tem medo da luz, aproxima-se da luz. Daqui a pouco chegaremos lá. Mas eu queria recordar rapidamente aqui com você, se acho que faz bem para a gente, 4 passos que a Quaresma sugere para nós até o dia de hoje. Por que esse tema hoje do quarto domingo? Nós demos 4 passos aí anteriormente. O primeiro deles, lá na quarta-feira de cinzas, quando a liturgia nos convida a pensar na nossa pequenez, na nossa fragilidade. Não é? Nós viemos do barro da terra. Não sei se alguém se lembra daquela fórmula da quarta-feira de cinzas que se usava mais antigamente. Tu és pó, e lembra-te que tu és pó, e em pó tu has de tornar. Hoje usa-se mais uma fórmula muito bonita que é do Evangelho, não é? Não sei aqui qual foi usada aqui com vocês, aquela convertei-vos e crede no Evangelho, e a gente recebe as cinzas, não é? Com essa forma bonita do Evangelho. Mas tem a outra também, pode-se usar. Lembra-te que és pó. Então, quarta-feira de cinzas, o convite da Quaresma é para que nós pensemos na nossa fragilidade. Nós somos humanos. Nós não somos divinos, somos humanos. Viemos do humus. Humus quer dizer esterco, não é? Uma palavra mais popular. Então, viemos dali, temos que pensar nessa realidade. Segundo, primeiro domingo da Quaresma, continua o mesmo tema. Jesus é tentado por Satanás, mostrando também a nossa pequenez. Porque Jesus foi tentado, primeiro porque ele estava fraco humanamente falando. Não é? Ele tinha jejuado durante 40 dias. Depois ele foi tentado para mostrar que nós somos tentados no nosso dia a dia. E o demônio é muito esperto, aproveita exatamente os momentos de fraqueza, como aproveitou de Jesus, aproveita ainda nos nossos dias. Só que ele vem de maneira muito sutil. Nós nem percebemos que é o demônio. Mas todas as vezes que nós deixamos de praticar o bem e fazemos coisas erradas, né? Seja o que for, uma palavra, um gesto, né? Uma ação, isso é coisa do demônio. O mal é coisa do demônio. Então, o primeiro domingo da Quaresma, nós estamos lá embaixo com Jesus, mostrando que nós seremos tentados. Segundo domingo da Quaresma, exatamente o contrário. Transfiguração. Olha que lição paradoxal, não é? Primeiro domingo, tentação. Segundo domingo, Jesus é transfigurado. Leva Pedro, Tiago e João lá para a montanha e mostra para eles um pouquinho do céu. Por que a Quaresma traz isso para nós? Essa festa é 6 de agosto.
Por que a quaresma traz isso? Para mostrar que nós não somos estamos só lá embaixo, não. Nós somos humanos, mas nós temos em nós uma centelha divina, não é? Nós somos também espírito. E por isso nós precisamos também nos elevar, nos considerar com a nossa dignidade. Jesus mostra, lá na montanha sagrada, não é? A transfiguração, para mostrar que nós devemos também ser transfigurados pela vida fora. Mudar de forma, sair da pequenez, da miséria, do desânimo, não é? Do baixo astral, e viver também as alegrias que Deus proporciona para nós. Nós somos esse ser paradoxal. Conseguimos coisas grandiosas, mas também às vezes nos rebaixamos, não é? Pior do que muitos animais. Esse é o segundo domingo da quaresma. Terceiro domingo, semana passada, aí vem um tema também interessantíssimo que resume os outros, não é? Jesus falando do templo, não é? Ele dizendo para os judeus, destruir esse templo. Em 3 dias eu o levantarei de novo. 3 dias, sexta-feira da paixão, sábado santo, domingo da ressurreição. Jesus reconstruiu o templo, não o templo de pedras, mas o templo do nosso coração. Nós somos morada de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Olha a nossa importância, hein? Como que nós podemos ir lá embaixo e podemos também, não é, elevar a nossa vida. E aí chegamos hoje, quarto domingo, quando temos na liturgia a primeira leitura, quando Nabucodonosor leva o povo de Deus para a escravidão. Porque eles se desviaram do caminho de Deus. Cometeram ações perversas, veio o castigo, foram escravizados. Mas São Paulo, na carta aos Efésios de hoje, São Paulo vai dizer que Deus é rico em misericórdia. Nós somos frágeis, nós pecamos, nós erramos, mas a misericórdia e a bondade de Deus são infinitas. Então jamais podemos desanimar na nossa vida. Temos que acreditar que, com a graça de Deus e com o nosso esforço, tudo é possível. São Paulo nos convida hoje na carta aos Efésios para que nós não nos orgulhemos, que a salvação não é obra nossa. A graça vem de Deus, não é? Nós somos salvos não pelas nossas obras apenas. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé, acompanhado pelas nossas boas obras. É o que São Paulo nos coloca hoje, nesse quarto domingo da quaresma. Mas para terminar, não poderia deixar passar despercebido esses 2 temas aos quais ali eu já fiz uma referência. O tema da contemplação, né? Nós contemplamos Jesus. É a nossa salvação, é Jesus na cruz. Domingo passado, São Paulo dizia que Jesus na cruz é um escândalo para os judeus, não é? E é uma insensatez para os gregos. Isso foi domingo passado. Hoje, no Evangelho, Jesus se coloca como, não é, o sinal da nossa salvação. Então, para que nós curemos das nossas enfermidades, sejam elas físicas, mentais, espirituais, morais, não é? Todo tipo de enfermidade. Nós temos uma referência que é o Cristo. Só que contemplar o Cristo crucificado tem que ser com vistas à ressurreição. Ele passa pela cruz, mas ele vai para a ressurreição, para a vida. E é por isso que o Evangelho de hoje termina com um trechinho, com a lição, que eu queria convidar, quem sabe, nós possamos levar para casa esse alimento para a nossa vida. Jesus fala da luz, né? Fala das más ações e fala das boas ações. Não é? Quem pratica o mal, diz Jesus no Evangelho de hoje, odeia a luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Quem age conforme a verdade de Jesus se aproxima da luz, para que as suas ações sejam manifestadas como vindo do próprio Deus. E aí eu queria colocar também aqui uma comparaçãozinha com o texto
que é muito comum na quaresma, lá de São Mateus, capítulo 6 de São Mateus. Quando Jesus diz que, quando nós jejuamos, ou damos esmola, ou fazemos qualquer ação de caridade, a nossa mão esquerda não precisa saber o que fez a direita. Porque senão, se a gente faz isso, ou se nós fizermos isso, nós vamos receber a recompensa, que é o aplauso, não é, das pessoas, e aí nós já recebemos a nossa recompensa aqui na Terra, não precisa mais Deus nos recompensar. Então, como é que fica essa questão? São Mateus coloca lá no capítulo 6 que a nossa mão esquerda não precisa saber o que de bom que fez a mão direita. No Evangelho de hoje, Jesus diz que quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas ações sejam manifestadas. Pode parecer diferente, não é? Assim, meio paradoxal, mas não é não. Porque o que São Mateus está dizendo lá é para que nós não façamos isso para aparecer. Faz isso para mostrar, a pessoa elogiou, nos aplaudiu, bateu palmas, pronto, terminou ali. Jesus está dizendo aqui no Evangelho de hoje que quem faz o bem tem que propagar sim, não por vanglória, não é? Não para aparecer, mas para que sirva de exemplo, não é? Por exemplo, se o pai e a mãe fazem uma coisa boa, por que não comunicar aquilo ali aos filhos, para que os filhos vejam as boas ações? Ou se o filho faz uma obra boa, por que não divulgar aquilo ali, não só na família, mas também na sociedade, para que sirva de exemplo, para que sirva de incentivo e para que a própria pessoa sinta-se com a sua consciência tranquila. Que não tem coisa melhor na vida do que a gente estar com a consciência tranquila. Mesmo que a gente erre, né, que a gente não viva de fato plenamente, mas o de bom que a gente faz na vida faz um bem tremendo, muito mais para a gente do que para o outro. A gente às vezes ajuda uma pessoa, mas quem ganha muito mais é quem faz, quem pratica. Por isso o Evangelho de hoje diz, não é? Quem age na verdade se aproxima da luz. Luz é sinal de claridade, não é? É sinal de que não está escondido. Então, que nós pratiquemos boas obras nessa quaresma e que as nossas ações sejam como a luz que vai iluminando o nosso caminho e o caminho também de todas aquelas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. E eu espero que este quarto passo aqui da quaresma, quarto domingo, não seja em vão na nossa vida e que, de fato, a quaresma seja uma preparação cristã, com oração, com penitência, com perdão, para que a ressurreição de Jesus seja, de fato, vida para nós e para as pessoas que convivem conosco. Amém.